Muitas vezes passamos tanto tempo na igreja, né? E nos acomodamos, porque isso é normal do ser humano, se acomodar. E achamos assim, não precisamos de nenhuma cura, talvez, de nenhuma libertação. Mas todo ser humano, inclusive eu que estou aqui no altar, todos os dias precisa da cura interior. Todos os dias precisamos melhorar em algum departamento espiritual ou emocional. Todos nós precisamos do toque do Senhor, porque o único que tem capacidade de tocar a nossa alma é Jesus Cristo. Somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo nós podemos cuidar, nos alimentamos, nós nos dormimos, praticamos exercício, e aí cuidamos do nosso corpo, parte física. A parte espiritual nós também podemos cuidar. Nós oramos, lemos a palavra de Deus, jejuamos e nós mantemos esse relacionamento espiritual. Aquele que é do Espírito, alimente o Espírito. Aquele que é da carne, alimente a carne. Então, desses dois departamentos do que o homem e a mulher é feito, nós podemos cuidar. Mas da alma, só Jesus pode cuidar. A alma, nem eu e nem você tem a capacidade de tocar nela. A alma, só Jesus pode cuidar dela. Só Jesus pode tratar ela. Só Jesus pode curar ela. Só Jesus pode libertar ela. Só Jesus transforma a nossa alma. A alma é todas as emoções que carregamos desde quando nascemos até o dia de hoje. A alma, ela é carregada de sentimentos, sensações, de emoções, algo que não podemos tocar. Só Jesus. Então, se nós, seres humanos, cuidássemos melhor do nosso espírito, do nosso relacionamento com Deus, automaticamente a nossa alma, ela é tratada todos os dias, através desse Espírito, através do toque de Jesus. Mas como assim, pastor? O senhor está me falando? Eu vou dar exemplos para você. A depressão é uma doença da alma, onde nenhum médico e nenhum medicamento criado pelo homem pode curar. A dependência química, o alcoolismo, são doenças da alma, que o melhor médico, ele vai dizer para você que a Organização Mundial da Saúde vai dizer que não tem cura, e que não há nenhum medicamento criado pelo homem que pode curar doenças da alma. E a alma é tratada dentro de um culto de cura e libertação, dentro do nosso relacionamento com Deus, onde nós alimentamos todos os dias. O oxigênio do nosso espírito é a oração, a leitura bíblica. E quando nós, seres humanos, tratamos bem o nosso espírito, a nossa alma começa a ser curada. Nós começamos a entrar em algo chamado metanoia. Começa a ser transformada a nossa mente, e as nossas emoções, elas são tratadas pelo Espírito Santo de Deus, onde essas doenças que eu falei que fisicamente nenhum homem pode tratar, começa a acontecer um milagre, porque milagre é algo que eu e você não pode fazer. Só o nosso Deus tem esta capacidade. E aí onde começamos a ser curados de coisas que o homem olha para mim, para você e vai dizer assim: não tem cura, não tem jeito.
Quantas pessoas foram curadas de câncer? Quantas pessoas foram curadas de HIV? Quantas pessoas voltaram a escutar, enxergar? Quantos dependentes químicos que a Organização Mundial da Saúde diz que não tem cura, foram curados? Quantas pessoas saíram de um estado depressivo, tremendo, querendo se suicidar? Mas o homem diz que não tem cura. A medicina criada pelo homem diz que não tem cura. Mas Jesus, através do Espírito Santo de Deus, vai mostrando todos os dias, através de cura e libertação, pessoas recebendo milagres. E eu vou repetir para você entender: milagre é algo que eu e você não pode fazer, só Jesus. Quando Jesus está de frente ao sepulcro de Lázaro, ele fala para os homens: tire a pedra. Algo que eu e você pode fazer, porque eu vim aqui para ressuscitar. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? O possível é com você, o impossível é com Jesus. Sabe, muitas vezes queremos que as coisas caiam do céu, e não vai acontecer. Oração é uma palavra derivada de dois sinônimos: orar e ação. Oração. Eu oro, mas eu tenho que agir. O cego Bartimeu, ele toma uma decisão. Ele começa a clamar, e quando ele escuta a grande multidão passando, sabendo que Jesus está naquele meio, ele não enxerga, ele não conhece Jesus, ele nunca viu Jesus, e no meio de uma multidão, como ele ia saber aonde o mestre estaria? Mas ele toma uma atitude: oração, ação. Ele sai da beira do caminho, ele larga a capa, que era a vergonha dele, e ele decide ir para o meio da multidão e começar a gritar em alta voz. Ele toma, eu admiro ele, porque ele agiu com sabedoria. Se ele não enxerga, e ele está sabendo que a cura está ali naquele meio, só que há uma grande multidão, muitas pessoas reunidas, ele toma uma ideia, ele fala: vou gritar, vou chamar a atenção de alguém, talvez ele me escute. A multidão diz para ele calar a boca. E quantas vezes, quando nós tomamos a atitude, uma ação, e aí começamos a interpelar com as barreiras que a vida nos opõe, nós paralisamos e paramos. E nós falamos assim: até tentamos, mas na primeira adversidade nós paramos. Só que esse cego, ele me ensina de novo a sabedoria. Ele continua, ele fala assim: eles estão mandando eu calar a boca, mas se eu ficar calado a minha boca, a minha vida vai voltar a ser o quê? Eu vou voltar para a beira do caminho e pedir esmola. Então ele toma uma atitude de fé. Ele fala assim: eles estão mandando eu calar a boca, eu estou me deparando com outra adversidade. Ele já tinha 3 adversidades assim. Ele não enxergava, ele não sabia quem era Jesus, onde Jesus estava, no meio de uma multidão. É igual você encontrar uma agulha no parede, ele não enxerga. E ele toma a atitude de gritar, a terceira barreira dele. Mandam ele calar a boca. Ele é cego, pedinte, homem que pedia esmola. Cala a boca, vai para o canto. Um homem rejeitado pela sociedade. Mas aí, ele fala: se eu ficar calado, minha vida volta para o quê? Não. E sabe o que ele faz? Ele não desiste. Ele começa a clamar em mais alto. A Bíblia fala que mais alto ele gritou, mais alto ele clamou, porque clamar e gritar é a mesma coisa. Mais alto ele clamou. E ele clama de uma forma diferente, porque as pessoas conhecem Jesus. Naquele momento chamavam Jesus de: ei Jesus, filho de José, o carpinteiro. Conheciam Jesus como filho de... Mas ele, através da fé, ele toma uma atitude. É uma ação. Eu falei que é orar. Ele toma uma atitude. Ele começa a chamar Jesus pelo nome do Pai Espiritual.
espiritual. Ele fala: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em alta voz. Estão mandando ele calar a boca, mas ele continua gritando mais. Você entende? Para você chamar a atenção de Jesus, você vai ter que fazer coisas que talvez vai incomodar o teu irmão do lado. Você vai ter que tomar uma atitude de uma ação que muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: cala a boca, para, isso é fogo de palha. O mundo e a vida não é mamão com açúcar, ela é difícil. E muitas vezes quando você toma a primeira atitude de mudar de vida, você vai se deparar com muitas barreiras. Mas dentro das barreiras você tem duas escolhas: ou você paralisa, ou você continua. Ou você paralisa, ou você... Essa é a única opção que você tem. Ele me ensina a, em meio às barreiras e às dificuldades que se levantaram para ele, ele decide gritar mais alto. E ele decide gritar com sabedoria. Ele não chama Jesus como a multidão está chamando Jesus. Você entende que você não pode fazer a mesma coisa que os outros? Você tem que fazer algo diferente para chamar a atenção daquele que pode realizar o milagre nessa noite na tua vida. E ele começa a falar: ei, Jesus, filho de Davi. Jesus escuta alguma coisa? Vamos ver se tem alguém no culto. Jesus começa a escutar alguma coisa? Tem uma multidão seguindo Jesus. E eu vou explicar para vocês o tipo de pessoas que seguiam Jesus na multidão. Uma das pessoas e um dos tais que seguiam Jesus na multidão eram pessoas que tinham fome. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Pessoas que viviam fora dos templos, pessoas necessitadas. Outros tipos de pessoas, um dos tais eram os hipócritas e os fariseus. Pessoas que estavam ali querendo andar no meio da multidão disfarçada para especular sobre a vida de Jesus, para ver quem ele era, para poder levar para os mestres da sinagoga, para poder trair Jesus ou entregar Jesus. Outro dos tais que andavam na multidão atrás de Jesus eram pessoas que queriam se aproveitar de algo que ele podia dar. Não estavam ali procurando Jesus pelo que ele é. E tem muita gente que vem para a igreja dessa mesma maneira, esperando e querendo de Jesus aquilo que ele pode, somente o que ele tinha que dar, ele já deu. Ainda bem que tem alguém que entendeu. Nós temos que seguir Jesus pelo que ele é, e ele é Deus. E tudo que ele tinha que dar, ele já deu quando ele entregou a vida na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados, ainda quando éramos pecadores. Castigo que nos trouxe a paz. E esse é Jesus, o Deus da paz. E quando Jesus escuta algo diferente, ele para uma multidão. Ele para a multidão. E ele vai ao encontro daquele que realmente está chamando ele de uma forma de... Aquele que está chamando ele de uma forma de... Aquele que está fazendo algo de... Aquele que não parou na primeira dificuldade. Não parou na segunda dificuldade, não parou na terceira dificuldade, mas em meio às dificuldades ele encontrou uma forma de chamar a atenção de Jesus de uma forma. E o que você veio fazer nessa noite? Veio ser um dos tais da multidão, ou veio chamar a atenção de Jesus de uma forma?